Continuando então de onde a gente parou, gente. Vou falar um pouquinho do procedimento de suscitação de dúvida. Quando que a gente utiliza o procedimento de suscitação de dúvida? Geralmente, quando o usuário ele não concorda com alguma qualificação negativa, quando a gente dá alguma nota de diligência e ele discorda ou acha que ele não precisaria fazer aquilo lá, ele pode interpor um processo de suscitação de dúvida. Esse processo ele é recepcionado pelo cartório. O cartório vai montar o processo de suscitação de dúvida e vai protocolar na vara de registros públicos da comarca, onde quem vai apreciar é o juiz corregedor, o juiz da comarca, da vara de registros públicos, para saber se a dúvida da parte é pertinente ou não. Aqui eu não sei se aconteceu alguma vez. Uma vez eu participei de um processo de suscitação de dúvida no caso de intimação de alienação fiduciária. O usuário veio alegando que ele não tinha recebido a intimação e nós certificamos no processo que decorreu o prazo de 15 dias, que a intimação foi entregue para ele e a gente foi em 3 dias, em horas e horários diferentes e foi certificado de forma negativa e decorreu o prazo e o banco estava para entrar no processo de consolidação. Então, o usuário se viu no direito de protocolar uma dúvida. O meu antigo oficial, ele negou a dúvida. Ele falou que como a gente tem as indicações de fé pública e tudo, a dúvida em questão não era pertinente. Então, a gente fez uma resposta para ele, informando que se fosse o caso, ele poderia ingressar diretamente com um processo judicial para fazer a verificação do ocorrido. Aqui eu não sei se ocorreu alguma vez, André, mas a gente negou uma dúvida. Não é praxe dos cartórios negarem dúvida, tá? Mas foi um caso muito específico de consolidação, onde a parte estava explicitamente tentando ganhar tempo para não consolidar a propriedade. Por quê? Porque o processo de suscitação de dúvida, ele obsta o prazo do protocolo. O protocolo, ele não vence dentro do prazo legal. Ele vai ficar vigente até a dúvida ser sanada. Então, como eu tenho um protocolo pelo princípio da prioridade, eu não vou poder praticar um ato de transferência de domínio, transferência de propriedade, se o protocolo estiver ativo. Então, o procedimento de suscitação de dúvida é um mecanismo que as partes utilizam para tentar. Por exemplo, eu não tenho um documento obrigatório e ele tem que apresentar esse documento. Ele pode entrar com uma suscitação de dúvida, fazer os questionamentos para o juiz e o juiz pode dispensar a apresentação daquele documento. Então, por isso que a negativa que vocês dão, ela sempre é fundamentada nos princípios de lei, no ordenamento jurídico atualizado, para justamente, caso tenha uma dúvida, haver a fundamentação. Porque imagina a gente fala assim, precisa do RG atualizado. Mas por que precisa do RG atualizado? Não basta simplesmente eu falar o porquê, eu tenho que fundamentar o porquê eu estou solicitando, tá? Só para complementar ali, sempre a nota devolutiva, até pelo Código de Normas do Florista Judicial, ela deve ser una, tá? Então, até porque agora, pelo MP 1085, incorre-se o risco de procedimento administrativo. Então, nota devolutiva una, tá? Uma única nota, né, com todas as exigências. E ela deve, claro, de acordo com o Código de Normas, ser devidamente fundamentada, de forma clara, objetiva. Tá? Então, só para complementar a fala do Paulo, tá bom? A gente vai fazer agora uma complementação do tema, tá, gente? A gente tem que frisar que o direito registral complementa-se com diversas áreas do direito. Direito ambiental, sucessório, público, entre outros. A gente, decorrente disso, vai explanar nessa jornada de conhecimento alguns tópicos sobre o direito privado. Basicamente, 80% do que entra no cartório é direito privado, gente. Contrato, são coisas derivadas da vontade das partes. Então, a gente faz, principalmente, documentos de direito privado. Um ou outro de critério de documento público e alguma outra coisa de documento ambiental e tudo. Teoria geral do direito privado. Importa destacar que onde existe a sociedade, existe direito.
A gente vive numa sociedade de direito, gente. Então, aonde convive mais de um ambiente, nós temos mais de um indivíduo, nós temos uma sociedade. A gente tem que cuidar disso porque são relações interpessoais. Segundo Venosa, no direito, como nas ciências sociais em geral, nada é e tudo pode ser. O direito que se mostra mais absoluto também é relativo. Aquela disposição de que que o direito é absoluto, mais pura mentira, né, gente? Todos nós que somos operadores de direito sabemos que no direito tudo depende. Então, tudo é relativo. Na palavra de Washington de Barros, a definição de direito seria conjunto de normas gerais e positivas ditadas por um poder soberano e que disciplinam a vida social. A gente tem o direito, gente, para regular a vida em sociedade, que senão a gente viveria numa balbúrdia, tudo viraria bagunça. Se a gente não tivesse um ordenamento jurídico vigente, quem roubasse não seria preso, quem estuprasse não seria preso. Se a gente vender um imóvel que não é nosso, o que aconteceria? Existem países onde existe casos de pena de morte, roubou, amputa a mão. Então, tudo a gente tem que levar em consideração. Por isso que as leis disciplinam a vida social. Diante de tais fatos, é certo dizer que o direito privado regula as relações entre os indivíduos. Nesse diapasão, Francisco Amaral descreve que o direito civil regula as relações entre indivíduos nos seus conflitos de interesses e nos problemas de organização de suas vidas diárias, disciplinando os direitos referentes ao indivíduo e à sua família, e os direitos patrimoniais pertinentes à atividade econômica, à propriedade dos bens e à responsabilidade civil. Gente, para nós, nesse texto aqui de Francisco Amaral, o que é principalmente importante? Direito patrimonial, atividade econômica, propriedade de bens e a responsabilidade civil advindas de tudo isso. Como a gente mexe praticamente com direito imóvel, a gente está falando de patrimônio, a gente está falando de atividade econômica. Por quê? Porque os cartórios, eles agem como entes fiscalizadores. Eu tenho que verificar se o imposto foi devidamente recolhido, se a gente fez as conferências das certidões necessárias para obtenção daquele registro, se é uma certidão positiva ou uma positiva com efeito de negativa, ou uma certidão negativa de débitos estaduais, federais. Passando adiante, a gente vai falar um pouquinho dos princípios do direito privado. O princípio da igualdade das partes. Perante o direito privado, todo mundo é igual, gente. Para existir, inclusive, a boa-fé. Eu não posso querer angariar vantagem em favor de terceiro. Isso descreveria má fé absoluta, tá? Se eu quiser tirar vantagem do Francisco porque ele quer vender uma casa um pouco mais barata, e eu vou lá e falo, ó, ele me oferece uma casa por 100 mil. Eu sei que a casa vale 200, eu vou lá e ofereço 50 porque ele tem uma situação extremamente difícil. Eu estou indo contra o princípio da boa-fé e da igualdade entre as partes, até porque o meu poder econômico pode ser superior ao dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado referente a isso. Todas as partes são iguais perante o direito privado. Por isso que a gente tem o princípio também da impessoalidade. Não é porque a Gabi vem registrar um título aqui que eu vou ser diferente com ela do que eu seria com a Alessandra, por exemplo. Eu tenho que ser imparcial porque elas são iguais. Princípio da legalidade ampla. Eu tenho que cuidar com isso daqui porque a legalidade ampla eu tenho que olhar para todo o ordenamento jurídico. Eu não posso ser restrito apenas a uma questão. Por quê? Dentro do cartório, dentro do registro público, a gente tem várias leis que se complementam. Eu não posso simplesmente analisar um título com base na 6.015. Eu tenho que ver se tem alguma coisa diferente que fala o Código de Normas. Exemplo, contrato, instrumento particular de compra e venda com alienação. Quem emite o cum-rejus? Somos nós. Então, onde determina que é feita a emissão do cum-rejus? É pelo Código de Normas. Então a gente tem que olhar tudo isso, a gente tem que ver a legalidade ampla e sempre verificar, procurar fontes de informação. Aqui a gente tem a doutora, tem o André, tem a Gabi, tem a biblioteca. Se a gente tem dúvida, a gente tem que procurar. Existem sempre mais de um fundamento para cada questão, aonde vai chegar sempre num objetivo comum.
são as doutrinas que a gente utiliza para fazer registro, para fazer os trabalhos, são os julgados, principalmente, que determinam que ter uma coisa julgada também pode ser um parâmetro para a execução de determinado registro. Princípio da autonomia da vontade. Gente, é um dos meus princípios que eu mais gosto de falar. Por quê? Porque direito contratual. Autonomia da vontade determina que eu só faço o que eu quero. Eu não sou obrigado a nada, senão em virtude da lei. Eu não deixo de fazer nada. Então, se eu tenho o princípio da autonomia da vontade, eu posso fazer um contrato com a Gabi baseado no princípio do pacta sunt servanda, que os bons civilistas sabem que o contrato ele gera uma lei entre as partes. Eu sou obrigado a cumprir com aquilo que eu estou fazendo. Eu sou obrigado a cumprir com aquilo que eu estou escrevendo. E a gente também tem o princípio da boa-fé. Gente, boa-fé. A gente tem que ser pautados que todo mundo é igual. A gente tem que levar em consideração a lei e a gente tem que levar em consideração a vontade das partes. Então eu tenho que ter a boa-fé. Eu não posso agir de má fé. Eu não posso querer angariar vantagem em favor de outra pessoa. Eu não posso, em favor do negócio jurídico, imputar uma responsabilidade que não seja condizente com a legislação vigente. Tudo isso pode acarretar problemas, pode inclusive invalidar o negócio jurídico. Então, eu vou vender o meu carro para a Jéssica. Eu sei que o meu carro ele tem 5 km de vida e ela vai lá e paga o preço à vista. Eu estou agindo de má fé porque eu sei que o carro tem um defeito, ele não é nenhum vício. Ele tem um defeito que pode inclusive causar prejuízo. Não prejuízo, mas pode lesionar a vida dela. Porque se eu sei que o carro tem um problema, se ele tem um defeito, como é que eu vou vender um carro com defeito para uma pessoa que está de boa fé querendo adquirir o bem? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. É a mesma coisa, digamos que eu estou vendendo um lote para o Francisco, mas o lote é um banhado, está afundando. Como é que eu vou fazer isso? Eu estou agindo de má fé. Então, sempre a gente tem que levar em consideração que os princípios são complementares. Os princípios do direito privado são diretamente interligados com os princípios da administração pública que são aplicados dentro do registro de imóveis e também são aplicados em todas as esferas notariais e registrais. Correlação das proposições. Verificamos que o direito privado está diretamente ligado ao direito registral, pois os acordos entabulados, consubstanciados em contratos e escrituras públicas apresentadas a registro, bem como eventuais requerimentos ingressados na serventia, são pautados na autonomia da vontade pelos interessados, uma das fontes que regem os negócios jurídicos. Então aqui, a gente tem a autonomia da vontade, eu expresso o que eu quero por meio do contrato ou da escritura pública. Se eu estou comprando um imóvel alienado, eu estou concordando com o banco, independente de ser um contrato de adesão ou não, gente. Tem que ter essa distinção. Se eu não aderir ao contrato, mesmo ele sendo de adesão, eu não posso registrar ele. Daí fala assim, depois eu verifico os juros. Não sei se vocês têm acompanhado, principalmente quem está estudando aí, quem vai prestar OAB. A questão dos juros abusivos tem caído muito ultimamente, porque os contratos já estão sendo pautados nos juros de mercado e a gente não tem esse problema mais de entrar com uma ação revisional de contrato. A não ser que seja absurdo a indicação mesmo. Ademais, o fato do direito privado ter como fundamento a regulação sobre os bens, tanto os móveis quanto os imóveis. Todos os direitos, o direito privado, quem estabelece as questões oriundas ao contrato é o Código Civil. De cabeça eu não vou lembrar os artigos, mas os contratos eles têm as definições dos artigos elencados de forma exemplificativa, porque o contrato eles podem ser modulados. Eu posso fazer contratos diferentes, além daqueles que estão previstos na legislação. Tratam-se, portanto, de áreas de direito umbilicalmente conexas, pois para que seja dado a devida publicidade aos atos vinculados pelo direito privado, é necessário que isso seja levado para a esfera registral. E é o que a gente tem falado, né, gente? Se eu tenho um contrato, eu estou comprando um imóvel, eu vou levar ele para registro. Assim que eu levo esse documento para registro, ele surte efeitos contra terceiros.
justamente por causa da fé pública que existem nas certidões e que eles vão poder adquirir os imóveis sem nenhum ônus ou saber se existe alguma pendência naquele imóvel. Por exemplo, vem muita carta de arrematação, carta de adjudicação, onde o bem está com 50, 60 indisponibilidades ali pela matrícula. E a gente tem que fazer a solicitação para que seja baixada essas indisponibilidades ou essas penhoras para poder registrar. Então, o que gerou essas penhoras, o que gerou essas indisponibilidades foi justamente uma questão de direito privado. Foi um contrato que não foi cumprido, foi uma questão de direito trabalhista, de impostos que não foram pagos. Tudo isso é inteiramente conexo. Eu coloquei um videozinho aqui para vocês saberem qual a importância do direito registral, tá? É um vídeo feito pela Associação dos Notários e Registradores lá do estado de Goiás. Acho que muita gente já viu esse vídeo, então... Posso ajudar? É o senhor que está vendendo esse lote nesse preço novo? Sim, o senhor é mesmo. Estou vendendo esse lote nessa pechincha porque eu preciso do dinheiro, no máximo 2 dias, para fazer um aporte e um investimento novo que arrumei. Eu fiquei interessado. Pois então, senhor, sinto lhe informar que hoje é seu dia de sorte. Pois é, senhor inocente. Não posso esperar porque senão vou perder o investimento novo que eu arrumei, né? Por isso o pagamento ainda hoje. E o lote já basta ser seu. É só o senhor assinar esse contrato que eu fiz com toda cautela. A gente não precisa perder tempo indo até um cartório para fazer escritura, para registrar esse imóvel, né? Isso é só para perder dinheiro, o senhor sabe. É verdade. Sem burocracia, sem estresse, somos 2 adultos. Fica tudo aqui, ó, no fio do bigode. Coloca aí dentro do contrato, faça boa cidade. Depois a gente encontra com calma e regulariza essas besteiras de cartório, né? Senhor Inocêncio, foi um prazer fazer negócio contigo. Igualmente, seu João. Boa sorte no seu investimento e obrigado por tudo. Obrigado, eu. Bom dia, quem está começando aqui? Bom dia. A gente está começando a obra da casa do dono do lote. Mas o dono do lote sou eu. Eu como é que sou o João, velho? Deve estar vendo algo engano. O dono desse lote é o senhor Lauro Pacheco há mais de 10 anos. Mas eu tenho um contrato com o seu João que a gente estou há poucas semanas. Olha, eu não sei o que está acontecendo com o senhor. Mas o senhor verificou a situação desse lote no cartório de registro de imóveis antes de fechar negócio com essa pessoa? Não, eu não quis perder tempo em cartório e nem gastar com essa bobagem. Você sabe que essa certidão sai na hora, né? E que esse documento mostra toda a história do imóvel, mostra todas as possíveis pendências e mostra, inclusive, quem é o verdadeiro dono. E, cara, o senhor procurou ao menos um tabelião para formalizar esse negócio, para fazer a escritura pública? Você é doido? Eu não queria colocar ninguém mais nesse negócio, não. Eu não queria depender de mais ninguém. O seu João me deu até o fio do bigode dele para garantir o negócio. E, cara, esse negócio de cartório não é só firula para a gente perder tempo, não. Não, claro que não. É um verdadeiro seguro contra fraudes. Agora, o que eu faço? Eu nem sei quem é esse tal do seu João, nem sei se ele chama João. Eu não encontro ele. Calma, nem tudo está perdido. Será que é você perdeu? Aí, ó. Tá aqui outra boca. Como foi? Sou muito chateada. Pelo fio do bigode. Você sabia que a segurança jurídica proporcionada pelos cartórios previne litígios? A fé pública dos profissionais de cartórios blinda o seu negócio. Para mais informações, acesse atcgoias.org.br. Então, gente, de forma bem brincalhona, né? O vídeo,
ele mostra pra gente que realmente, se a gente não tomar os cuidados que deveriam ter, se a gente não vai no cartório pedir uma certidão, saber quem é o proprietário, pode acontecer exatamente o que aconteceu ali. Existem muitos contratos de gaveta nessa situação, inclusive, que a pessoa vai lá, comprou o imóvel, fez o contrato, que a gente costumava brincar que foi feito um papel de pão, traz, leva lá para o registro e vai ver, já passou por 10 pessoas aquele imóvel. Então, a gente não tem como garantir se realmente aquele negócio que eles firmaram ali vai ser concretizado. Por mais que eu tenha um contrato, o contrato pode ser fraudulento. Para isso serve a fé pública dos cartórios, para isso serve todo o trabalho que nós temos aqui, desde o ingresso do título, o registro, o acervo, a finalização. Nós somos um complemento, nós somos uma equipe e baseado nisso a gente tem que, todos têm que ter o zelo e o cuidado para a execução de um registro. Eu agradeço, muito obrigado e estou abrindo agora para perguntas para mim e para o André, caso vocês tenham alguma questão. E aí, gente, alguém quer complementar alguma coisa? Lembrando que, assim, foi uma aula meramente expositiva, a gente só adentrou ao contexto histórico, né, a ontologia dos registros, a gente falou um pouco do ingresso, falou um pouco dos princípios, falou bem superficialmente sobre a indicação dos registros, sobre os artigos. O André contou até uma historinha da caravela lá do Pedrinho. Então, família do Chico. É uma questão que, tipo assim, isso aqui é o berço para a gente começar a se aprofundar, tá? Por mais que a gente já esteja há alguns anos, ou quem está começando agora que ainda não tem muito conhecimento, nunca deixem de procurar, nunca deixem de se especializar mais sobre os temas que vocês estão fazendo. Procurem livros, a doutora tem uma biblioteca excepcional, usem o conhecimento que ela tem, usem o conhecimento que o André tem, que a Gabi tem, que vocês mesmos têm. Eu, volta e meia, tenho algumas dúvidas, eu chego para o André, chego para o Chico, o Bruno, a Lê, vivem me ajudando nessas questões. Algum documento que eu tenho dificuldade, chego para o Pedro, também pergunto, a Deise, a Josi. Vocês têm muito conhecimento e vocês têm algo além do conhecimento, que a gente só consegue com a prática. Vocês têm experiência. Usem tudo isso que vocês têm para sempre buscar melhorar. Enquanto vocês estão disponíveis no mercado para adquirir novos conhecimentos, isso vai levar vocês para uma esfera muito maior do que vocês podem imaginar. Sempre busquem melhorar, sempre busquem evoluir, sempre busquem novos conhecimentos e se aprofundar nos temas, principalmente quem está estudando. Eu não sei se o pessoal que trabalha aqui, que está fazendo faculdade, já pensou em tema, mas um dos melhores temas é o registro de imóveis. Eles têm várias gamas de assunto que vocês podem fazer nos TCCs de vocês. Então usem, porque o André está aqui para tirar as dúvidas, eu estou aqui para ajudar, a Gabi e todos os outros colegas. Então, vamos em frente. Deixa eu fazer uma pergunta sobre aquela questão do bloqueio da matrícula que você comentou, André. A gente teve um caso aqui do contrato lá de a escritura pública ser falsa e tal. Tipo, esse seria um caso de pedir um bloqueio da matrícula, por exemplo? Eventualmente, sim. Digamos que o registro esteja equivocado ou digamos que o registro foi praticado pela escritura falsa, né? Digamos que se comprove isso. Tá? Pode ser que o juiz, durante o processo, ele determine que se bloqueie, tá? Para que não se tenha uma venda, por exemplo, né? Ou para que nenhum ato se pratique na matrícula até a decisão final da ação. Pode ser que isso aconteça, tá? Vai depender. Foi praticado, André? Não. Ah, não foi. Não, mas nesse caso só foi lavrado a escritura e não foi registrado. Mas teve uma que foi só nos informou, né, que a escritura tinha sido lavrada, enfim, que tinha fraude da escritura, né? Não chegou a ser registrado, mas digamos que tivesse sido registrado. Né? Então, até que se prove o contrário, né, aí vai de bloqueio da no transcurso do processo, pode ser que determine que se bloqueie.
né, para que não tenha nenhuma venda, para que não prejudique um terceiro ainda. André, no caso do bloqueio da matrícula, todos os atos que a gente for fazer, a gente tem que oficiar o juiz para ver se ele vai autorizar ou não. Não, no bloqueio você não pratica nenhum ato. Nenhum ato. Você só pode Não vai. Nem a informação você vai ter que informar ele. Cancelamento, né? Oi? Você dá diligência solicitando cancelamento daquele bloqueio, né? Sim, mas não se pratica ato. Eu não sei aqui se já teve algum outro caso além de fraude, mas em alguns cartórios que eu ia fazer implantação de sistema, o oficial ele colocava um lembrete no sistema, na própria matrícula, informando que existe opção de fraude, tudo, existe um documento que foi protocolado, tudo, simplesmente para dar um alerta, porque não pode se travar a matrícula. Aí o escrevente que vai analisar o caso vai conferir 5, 6 vezes o mesmo título, vai fazer as validações dos selos para saber se aquela escritura realmente é autêntica. Eu não sei se aqui vocês fazem isso. A gente faz as validações, a gente faz. Tem um caso que a Débora pegou de um auxiliar de cartório, que ele fez várias fraudes, ele trabalhava no cartório, então estava tudo correto. Aí eles registraram compra e venda, e daí teve uma aprovação de ação que ele, o tabelionato falou que não é. Ele já tinha vários casos, sabe? O Bob Jefferson, super. Nesse Caso caso, Jefferson. nesse Estamos integralmente à disposição da comissão do programa para sugestões, pontuações, e esperamos que todos vão muito bem nas provas. Quero ver como é que vocês vão ser, sejam bonzinhos. Vamos ter módulos complementares também, não podemos falar muito, mas teremos módulos complementares. E hoje o meu objetivo de fala aqui foi realmente falar um pouquinho do programa, mas também trazer para vocês um panorama final, assim, do que é o registro de imóveis brasileiro hoje, tá? A gente fala em registro de imóveis de 180 anos de história. Em 2023 nós completaremos 180 anos de história, baseado na Lei Orçamentária 317 de 1843, por isso que muitas vezes quando a gente fala que o registro de imóveis se deve ao sistema de crédito do Brasil, é uma verdade. O Brasil inicia o processo do registro imobiliário com base na lei orçamentária, que é também a lei hipotecária. Há exemplo de outras realidades internacionais, que talvez assim, o paradigma mais próximo é a lei hipotecária espanhola, que é vigente até hoje, que é de 1850, para vocês terem uma ideia. Então a nossa legislação brasileira, que trata do registro imobiliário do Brasil, vai completar 180 anos. E a gente está numa fase de 180 anos, né, praticamente, mas 4.0, que é esse novo momento que a gente espera aí com o SAEC, com o NR, enfrentando dificuldades, contingências naturais de um sistema amplo, com mais de 3.700 unidades de registro de imóveis no país. Então a gente tem, assim, é um sistema complexo, é um sistema com 3.700 delegatários, com estruturas diferentes. A gente sabe que existem questões até de acesso à infraestrutura em algumas localidades, né? Então tem sido feito um esforço institucional muito forte para a gente estandartizar padrões e obter aí um registro de imóveis forte, conjunto e melhor como instituição. As principais características do sistema brasileiro, que eu acho bastante importante quando vocês falarem em registro de imóveis do Brasil, vocês pensarem nisso aqui. Isso aqui a gente apresentou agora no CINDER, no congresso mais importante mundial de direito registral imobiliário, que foi no Porto. Agora a gente teve uma delegação brasileira e a gente fez um material lá para o CINDER. Eu extraí pequenos tópicos, que é só isso aqui para vocês. Quando vocês pensarem em registro de imóveis do Brasil, isso foi apresentado para o mundo, tá? Então vocês pensam nisso aqui, tá? Obrigatoriedade do registro, porque existem locais em que o direito real não se constitui pelo registro do título. Por exemplo, o sistema francês, eu não sei, foi falado do sistema francês aqui, alguma coisa? Não, mas enfim, o sistema registral brasileiro, ele é obrigatório o registro do título, ele constitui o direito real pelo registro do título, não é
lavratura da escritura pública. É no registro do título baseado no Código Civil. Então, do sistema brasileiro, obrigatoriedade do registro. O item 2, fé pública registral, é um princípio que impõe a questão da legitimidade, né, da posição juris tanto, de que o registro exprime a verdade, para salvo uma ação anulatória específica, né, ou, enfim, o procedimento próprio, e hoje ele está em expansão no sentido de abarcar outras vinculações relativas ao imóvel com base no princípio da concentração, que é tudo que diga respeito ao imóvel está na matrícula. Em especial, depois da 13.097, né, que é a Lei 13.097. Eu tenho até vou falar com vocês, fiquei até bastante feliz. A gente foi citado num acordo do STJ agora, vou fazer uma publicação justamente de um texto que a gente fez na RDI. O STJ citou uma publicação minha do Rafael na RDI, justamente da concentração no direito ambiental, aumentando a questão das possibilidades de se levar à matrícula fatos inerentes a composições de acordos, etc., e vinculações, não estritamente o que está previsto aí no 67 da 6.015, ou que esteja previsão legal, mas tudo que implique em alguma questão vinculada ao imóvel, a gente caminha para estar na matrícula. Então essa é a ideia do nosso sistema registral, fé pública registral com concentração. Publicidade registral. Nossa publicidade aqui é a que certifica as situações jurídicas, né? O sistema nosso é público, e até eu coloco aqui também uma outra questão, a nossa publicidade ela é ilimitada de regra, ou seja, todo mundo tem acesso, só que ela é mediada pela proteção de dados pessoais. Isso que a gente apresentou para o mundo, deixando claro para vocês. Então a nossa publicidade, diferente, por exemplo, do sistema espanhol, em que a obrigatoriedade de demonstrar o legítimo interesse, a regra no Brasil é ilimitada. Todo mundo pode ter acesso ao dado registral imobiliário, todo mundo pode ter acesso a uma certidão, etc. Mas ela é mediada aí pela proteção de dados pessoais. A gente tem, no caso, no Paraná, o Provimento 302, né? E encaminhando também para essa circunstância da nova minuta do CNJ. Mas a regra é ilimitada, a nossa publicidade aqui não precisa demonstrar legítimo interesse, tá? Então, essa é a ideia. Principais efeitos do registro. Presunção de validade, é o que a gente colocou, né, que ele presume verdadeiro. Aperfeiçoamento da legitimação, né, que é a ideia de que, enquanto não desfeito, só se comprovar, né, que não exprime a verdade, que ele será desconstituído. E cria direitos, além da fé pública registral, que é também o que a gente falou ali, da regra de ser juris tanto. Nós temos presunção jure et de jure, que é a posição absoluta no Brasil. Nós temos, por exemplo, no caso de registro torrens, ainda é possível fazer torrens, mas sobre imóvel rural, né? Enfim, é uma parte aqui que eu faço com vocês, né? Qualificação registral. A nossa qualificação registral ela é material. Isso é bem importante, porque existem qualificações registrais no mundo em que são meramente formais, né? Só de elementos de dados. A gente ingressa na análise da legalidade, se é um negócio jurídico legal, por exemplo, a pessoa não se apresenta com um documento pra gente, uma dação em pagamento em fato da morte do fulano. A gente não vai registrar a dação em pagamento pela dívida contraída ali pela morte do fulano, né? Ou seja, né, a gente entra na legalidade, né? Disponibilidade, ou seja, se a gente só pode dispor do direito que tem, né? Essa é a questão. E legitimidade da operação imobiliária, aí com os efeitos urbanísticos, ambientais, né? Todas as referências que a gente faz, né? Então, por isso que a gente fala muito de uma qualificação ampla com bastante interdisciplinariedade, né? A gente fala em tributário, civil, ambiental, administrativo, tudo isso aqui. Até teremos módulos, né, nesse aspecto, né? Que não sei quem vai ser o facilitador daquele módulo lá. E, por fim, que eu acho bastante importante, é que o nosso registro é de direitos. Existe registro de títulos e registro de direitos, tá, no mundo. O registro de títulos ele é um mero arquivamento do documento. Ele, por exemplo, o sistema francês, novamente, lavra a escritura e arquiva o documento, única e exclusivamente para fins publicitários, posteriores. O direito real lá se constitui na lavratura da escritura. No nosso caso, não. A gente faz a qualificação registral
E o documento, obviamente, é arquivado também para fins de publicidade, mas o nosso registro ele constitui direitos e ele ingressa nessa análise ampla. E agora, esse é o quadro, tá, gente? Se vocês querem pensar em registro de imóveis do Brasil, se alguém perguntar para vocês de registro de imóveis do Brasil, isso é o que vocês têm que pensar, que é o panorama geral. Claro que, com toda certeza, o que foi apresentado aqui foi uma coisa, pelo André e pelo Paulo, foi uma coisa muito mais substancial, etc. Mas isso aqui é uma linha hermenêutica, uma linha de interpretação, quando vocês falarem sobre o tema. E aqui eu quero falar também para vocês da nossa Central Nacional. Como eu falei, 4.0, essa é a nossa Central Nacional, 75% na data aqui dessa apresentação, que é mais ou menos no mês passado que eu tinha feito, já estavam integradas. Ainda Paraíba e Alagoas não possuíam a integração do SAEC, tá? Mas está finalizando para todas as unidades federativas estar no SAEC. O que a gente pode fazer lá na Central, né? SAEC, é possível solicitar certidões, visualizar a matrícula do imóvel, fazer pesquisa e, claro, processar títulos, né? A gente pode ter o título via eletrônico. Isso aqui é a interface, mais ou menos, de como é feita a pesquisa ali, né, para o usuário, para ele entender a visualização das informações, versões de bens, certidão digital. Todo o site do SAEC é o domínio próprio e assim, o nosso objetivo aqui também, como registro de imóveis, é fomentar o uso da central. É bastante importante que a gente fomente com os usuários a central, porque isso é uma conveniência para eles, né? A gente vê muito a dificuldade. Eu mesmo ontem tive uma complicação de saúde e fui uma médica e estava com a médica começou a falar não muito agradavelmente do serviço registral imobiliário, por uma coincidência. E era coincidência mesmo. E por que era o problema dela? O problema dela, nós já somos o entrave. Pensam que a gente faz qualificação. Então, nós somos um entrave ao querer daquela pessoa, né? A pessoa quer algo, ela quer finalizar o processo, ela quer regularizar a propriedade dela, ela quer sair aqui com um certificadozinho, sou o proprietário. É isso que ela quer. Então, muito preocupada com o sistema, não está preocupada nada. Aí nós vamos chegar para ele e vai dizer assim, não dá para regularizar esse teu neste momento, porque tem um erro de CPF na sua matrícula. Ela vai pensar assim, quem errou esse CPF, quem fez isso, etc. Ele já vem com um histórico. Nesse caso em específico, tinha um histórico até de peculato, no tabelionato, uma coisa assim, bem complexa. E aí você chega para ela e fala, é agendamento. Ela quer te matar. Aí você fala para ela que ela tem que voltar aqui para fazer um documento porque está com o CPF errado. Aí ela volta aqui e fala que tem que pagar, não sei o quê, e ela não entendeu ainda que ela não precisava nem voltar aqui para trazer o comprovante, mas ela tinha que pagar aqui. Ela achou que ela tinha que voltar aqui para trazer o comprovante. E aí ela tem que pagar o estacionamento, e aquilo para ela já é um absurdo, entendeu? Porque realmente é entrave. O que a gente faz numa situação dessa? A gente tenta confortável, porque é nosso papel entender a rigidez do sistema. E ninguém tem obrigação além de nós, tá? Nós somos os prestadores do serviço registrado imobiliário, os operadores de mercado, as instituições têm a obrigação de saber a importância disso. Mas o usuário, em geral, não tem a obrigação de saber a importância. Ele quer só o objetivo dele, o certificado dele. É isso que ele quer fazer. Então, nós temos que facilitar isso. De como fazemos isso? Tornando mais cômoda a atuação do usuário. Hoje em dia, ninguém quer perder tempo com nada. Vocês querem perder tempo com alguma coisa? Eu detesto em qualquer lugar. Já começa pra mim. Tem que sair e ir lá em algum lugar. Eu não quero ir, eu não quero ir. Falam pra mim que eu tenho que passar no Lago da Pó, eu sofro mesmo, entendeu? Não vou mesmo. Então, o que a gente faz? A gente dá conveniência, a gente presta um bom serviço, a gente tem um atendimento qualificado, a gente está aqui se esforçando para melhorar do ponto de vista técnico, etc. Mas a gente tem que dar conveniência para esse usuário. E a conveniência, gente, é a central. O usuário tem que usar a central, a gente tem que fomentar, falar, olha, usa a central, usa os meios de comunicação via central. Então, é isso que vai funcionar, que vai facilitar todo o entendimento de instituição. Hoje, você pedir para a pessoa vir aqui e voltar, é o caos. É o caos. Por isso que a gente tem que fomentar mesmo. Isso vai nos tornar mais cômodo o nosso trabalho. Além de facilitar, né, a quantidade de pessoas, né, circulando, etc., vai tornar mais cômodo porque as pessoas não vão se importar tanto, que ela tem só juntar um documento ali, é mais simples, né? Ou, no caso, a gente já coloca na diligência lá para mandar um e-mail, né, o comprovante de pagamento. Aliás,
nós temos em breve, eu não sei, a Cris eu acho que não conseguiu fazer isso, mas nós vamos ter em breve para o reingresso o Pix vinculado, que não vai precisar mais nem mandar o comprovante, a gente vai gerar uma chave para aquele Pix e já vai cair no sistema direto. Não sei como é que está isso, mas provavelmente deve estar startando aí na próxima semana ou daqui 15 dias. Então é isso, a gente tem que fomentar a Foco Central, porque é uma via cômoda, é o que os usuários têm que conhecer e nós temos que conhecer. Então é bem importante que vocês acessem o site, conheçam. Se for o caso, um dia a gente faz um certificado aqui, loga na central como usuário. Eu fiz esses testes várias vezes como usuário. Sabe, eu tenho um certificado, eu tenho lá o protocolo, fiz uns testes, até apresentei título lá, já fiz solicitação aqui, já fiz várias coisas. É legal pra gente conhecer porque a gente conhece aqui, eventualmente, o ITER registral baseado na recepção do título. Agora a gente tem que conhecer como usuário, pra gente mostrar que é fácil, tá? Isso é bem legal. Se possível, a gente pensar até e eventualmente a gente fazer uns módulos, sabe? Que é 5 minutos, que é quem vocês acessarem, vocês vão já ver que é super fácil. Ontem teve um caso assim, doutora. A usuária chegou, falou que não conseguiu solicitar uma fração pela central. Eu abri o site da central e mostrei pra ela como faria. Eu não fiz desse jeito. Por isso que a gente tem que conhecer, né? Então, no final, só falando pra vocês que agradecer e finalizar, acabou a nossa apresentação hoje, está todo mundo cansado, mas eu tenho certeza que a gente tem aí muitas oportunidades para dialogar, tem muitas oportunidades para desenvolver. Esse programa com o objetivo de desenvolvimento individual e desenvolvimento de grupo. A gente sai mais forte, a gente sai mais capacitado, a troca é muito importante e conto com vocês, viu, gente? Muito, muito, muito obrigada.